Olá, a paz de São Jesus Cristo, um bom dia a todos. Você, meu amigo, minha amiga, que nos ouve, talvez pela primeira vez. Meu nome é pastor Moura, pastor aqui pela Misericórdia São Assembleia de Deus Crescendo em Família Cristã. E no nosso devocional aqui, já 10 horas da manhã, mas eu tive que sair fazer uma porção de coisa. Tem dia que eu saio cedo, né? Hoje foi um desses dias. E como às vezes o tempo é apertado, e quando eu volto, é a hora que eu posso sentar aqui e meditar um pouquinho. Às vezes, quando dá tempo, eu faço antes. Não sei o seu tempo, não sei o seu dia, mas o mais importante é que você possa, no decorrer do dia, ou pela manhã, pela tarde, pela noite, dedicar um tempinho com Deus, né? Para orar, para ler a palavra, meditar e se edificar com o Senhor. Bem, meus amigos, queria compartilhar com vocês aqui em Jeremias, capítulo 1, uma passagem muito conhecida, capítulo 1 de Jeremias, versículo 11, que diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Muito bem, meus queridos, meus amigos, nós sabemos que Deus, Ele faz promessas. Todos nós temos promessas de Deus. Eu tenho por hábito dizer que quando as promessas de Deus cessam em nossas vidas, é porque já está na hora do Senhor nos recolher, nos levar para a sua glória. Só que tem promessas de Deus que elas se cumprem de forma rápida, outras demoram mais um pouquinho, e outras demoram anos, muitos anos. Há promessas de Deus que não são propriamente para nós enquanto pessoa, mas há promessas de Deus que é para uma nação, para uma cidade, para a humanidade. Como, por exemplo, Jesus voltar, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir, é para toda a humanidade. O retorno de Israel para a Terra Prometida se cumpriu a partir de 1948, a diáspora nos anos 70 depois de Cristo, quando Roma invade Jerusalém, né, e derruba toda a cidade, espalha os judeus, também se cumpriu. Os 400 anos que o povo passou lá no Egito, e a promessa de Deus de trazê-los novamente para a Terra Prometida se cumpriu. Então, há coisas que elas se cumprem de forma rápida, e há outras coisas que elas demoram um pouquinho mais. E nesse contexto, Deus, ele falando com Jeremias, ele dá uma visão a Jeremias e faz uma pergunta para Jeremias: o que é que vê, Jeremias? E Jeremias respondendo disse: vejo uma vara de amendoeira. E por que, pastor, Jeremias viu uma vara de amendoeira? Nesse contexto que nós estamos falando nessa manhã sobre o cumprimento da palavra de Deus, melhor, né, o tempo de cumprimento da palavra de Deus, né? Então, para nós podermos entender, contextualizar este versículo, precisamos entender o que é uma amendoeira dentro do contexto de Israel, contexto hebraico. A amendoeira, na verdade, a palavra amendoeira, ela vem do hebraico shoked, que significa vigilante. Esta árvore é da família das rosáceas, de semente oleginosa, meio difícil de falar. Na verdade, a amendoeira, nesse contexto, ela é a primeira planta a florescer na primavera. É como se ela ficasse vigiando o fim do inverno. Quando se entra no inverno, quem tem amendoeira em casa, né, sofre, né? Eu sou apaixonado por amendoeira. Eu acho que é uma das árvores assim, que dá mais sombra. Eu amo amendoeira. Na porta aqui da minha casa, do outro lado da rua tem uma amendoeira. Eu sou apaixonado. Eu fico triste quando eles vêm aqui cortar, né, podar a árvore. Se fosse minha, jamais seria podada. Mas aqui no inverno, né, quando chega no outono para o inverno, essa amendoeira ela cai muitas folhas aqui no Brasil. Mas em países muito mais frios como Israel,
ela chega a ficar nua, né? Pelada, vamos dizer assim, de todas as folhas que caem. Mas quem tem amendoeira em casa sabe que cai todas as folhas. E quando entra a primavera, assim que está terminando o inverno e vai entrando a primavera, ela se renova por completo. A amendoeira tem essa característica, né? Ela se renova, ela renova a folhagem dela, né? Ela põe as flores, os frutos, é uma coisa linda a amendoeira. Então, quando Deus ele traz essa palavra e pergunta para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias diz: olha, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Então Deus está dando duas mensagens ao mesmo tempo. A primeira mensagem tem na questão da vigilância. O inverno está acabando, está chegando a primavera. Mas nesse primeiro contexto da primavera, Deus, como se Deus estivesse nos dizendo: olha, o inverno. Por que o inverno? Porque nós aqui no Brasil, nós não temos assim um sentido tão amplo e tão significativo do que é o inverno como nos países, né, que sofrem com frio intenso. Então, nesses países que sofrem com frio intenso, o inverno ele significa o quê? Tempo sem trabalho, tempo de dificuldade, tempo de você ficar em casa parado sem fazer nada, porque o frio é muito forte lá fora, você pode ficar congelado, tempo de escassez. Inverno significa isso tudo. Então, quando Deus fala isso para Jeremias, né, Jeremias já veja uma vara de amendoeira, e Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus está dizendo no primeiro momento que você tem que se tornar vigilante, estar atento, porque o inverno na sua vida está terminando. E Deus está cumprindo, então, a sua palavra. E no segundo momento da palavra, no segundo contexto, também a gente entende que a vara da amendoeira, por ser a primeira árvore a frutificar, a dar os frutos, como eu já mencionei, isso também quer dizer que Deus, ele diz assim, olha, quando Deus diz assim, ó, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus está dizendo também para nós que ele vai cumprir a promessa dele muito antes que nós pensamos. Então, muito antes do que você pensa, que vai demorar, não, Deus vai cumprir. Deus já está trabalhando para poder entregar nas suas mãos a sua vitória. Mas para isso, voltando ao primeiro contexto, é preciso que você esteja o quê? Vigilante. Você esteja atento, para que o diabo não roube a sua bênção. Então, ao mesmo tempo que o inverno está acabando, a sua bênção está chegando, você precisa estar vigilante. Então, esta visão de Jeremias, nesse contexto, com a palavra shoked, né, que significa amendoeira, ela nos traz esse ensinamento. É aquilo que está por trás da mensagem. Porque nós temos que entender que o hebraico, né, o judaísmo, aonde foi escrito tudo, é uma cultura muito diferente da nossa. Muito diferente. Muito diferente. E para a gente poder entender um pouquinho, às vezes, da mensagem de Deus, nós temos que nos imergir, entender a cultura hebraica, para que possamos assimilar e vermos de fato o que Deus está falando conosco, né? Então, meu querido, eu quero orar por você, meu amigo, por você, minha amiga, nesta manhã. Quero lhe convidar para hoje, né, você estar conosco ali nos nossos cultos ali às 19h30, só tem um culto, 19h30, perdão. E domingo às 18 horas, domingo, aqui na Assembleia de Deus Crescendo em Família Cristã, Rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas. No final do culto, você chega aqui: pastor, eu ouvi a mensagem, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Ore pela minha vida, nós vamos estar orando com o maior prazer pela sua vida, para que Deus possa lhe dar a sua vitória, tá bom? Então vamos orar agora nesse momento também, em nome de São Jesus. Inclua a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, está aí, ó Pai, esse amigo, Senhor, essa amiga, Senhor, que há tanto tempo, Senhor, está, ó Deus querido, Senhor, esperando, orando, ó Deus, por esta vitória, Senhor. Neste dia, Senhor, a tua mensagem diz, Senhor, já está chegando, já está perto.
mas precisa ficar vigilante. Pai, ó Senhor, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Senhor, a vigiar, Senhor, para que o diabo não venha e não roube a bênção, ou a alegria da bênção. Que às vezes, Senhor, o Senhor nos dá a bênção, mas chega num momento, ó Deus, que o diabo já minou, já roubou a alegria, já roubou a esperança, Senhor, que quando a bênção chega, a gente não tem nenhuma alegria. Pai querido, Pai amado, eu abençoo essa família. Eu abençoo esse amigo, essa amiga, Senhor, que nos ouve nesse momento. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom, meu querido? Então tá aí o convite, está aí a palavra, está aí a oração. E tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos.